Às vezes, a gente vê algumas reportagens. Outro dia eu vi uma dessas no YouTube, de um casal que teve um filho, um bebezinho, e o bebê nasceu com uma doença terrível, com uma doença incurável e que exigia tratamentos terríveis, né? Depois eu vi também uma mãe desesperada gritando que o filho tinha sido assaltado e os bandidos simplesmente mataram o rapaz para roubar a moto ou a coisa. E a pessoa gritava: por que, meu Deus, por que acontece isso? Né? Por que, meu Deus, permite que uma criança nasça desse jeito, que vai sofrer dessa forma, que não vai ter meios de sobreviver, ou vai ter uma vida muito difícil, e os pais vão ter uma vida muito difícil, né? E essa, acho que é uma pergunta que muitas vezes muitos de vocês já se fizeram, né? Diante de uma aflição, de uma tragédia, mas por que, meu Deus, por quê? E às vezes Deus fica em silêncio. E aí aumenta a nossa perplexidade, né? Porque a gente tem que é uma resposta, né? E nós vamos ver nesse vídeo de hoje que muitas vezes esse silêncio de Deus, ele diz mais do que mil palavras, mas nós precisamos entender esse silêncio de Deus para que nós possamos transformar esse sofrimento em santificação. Mas já sabendo que não é fácil, eu não vou aqui dar para vocês uma receita de resignação. Não. Eu vou dar uma receita do Padre Pio, que vai fazer muito bem para as almas. Vamos compartilhar essa matéria que é linda. E é uma matéria para ser meditada e para ser anotada também, viu? Porque é uma coisa maravilhosa. E como Nossa Senhora nos dá coisas espetaculares através do Padre Pio. É muito bom ser um filho do Padre Pio, é muito bom. E quando a gente pensa nos acontecimentos da última semana e tudo mais, etc., a gente fala: meu Deus, a garantia que eu tenho é que o Padre Pio vai me orientar, aconteça o que acontecer, na confusão que acontecer e tudo mais, né? Então vamos falar hoje do sofrimento. Por que Deus permite sofrimento? Por que Deus permite que de repente um filho morra muito cedo, ou uma família se desfaça, ou que se tenha um acidente numa estrada e que morre todo mundo? Por que Deus permite? Então, entre todas as perguntas que atormentam o coração humano, poucas são tão antigas, tão constantes e tão lancinantes quanto esta. Por que Deus permite o sofrimento? Você sabe me responder isso aí? Com a precisão que o Padre Pio vai dar aqui? Duvido, duvido muito. Sem querer fazer pouco caso do seu conhecimento, da sua sabedoria. Então, essa é uma pergunta silenciosa que se oculta nas noites de insônia, que treme nos soluços de um velório, que pulsa em cada olhar de mãe diante de um filho hospitalizado. A pessoa está dormindo, não dorme, porque aconteceu uma tragédia. Fala, por quê, meu Deus? No velório, aquela pessoa que ontem estava com uma saúde espetacular, está ali pronta para ser enterrada. Por que, meu Deus? Né? Uma criança doente, que aparece de repente um câncer feroz, numa idade que normalmente uma criança não tem um câncer. E a mãe aflita pergunta: por que, meu Deus? Ou um filho que abandona a casa e os pais não sabem por quê. Não sabem nem por que ele abandonou, nem por que Deus permitiu isso, né? Há algo de universal e misterioso nessa dor. E talvez por isso mesmo ela esconda uma resposta não imediata
mas profundamente transformadora. Nosso Senhor Jesus Cristo é o grande consolador dos aflitos. Seu olhar misericordioso percorre os corredores dos hospitais, percorre as celas das prisões, percorre os silêncios das almas desesperadas. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é ter presente que se algo aconteceu, foi com a permissão de Deus. Nós temos que entender o que Deus, por que Deus permitiu, certo? Contudo, essa imensa misericórdia dele, né, não impede o sofrimento. Como é que é isso, então? Né? Pelo contrário, em muitos casos, parece que Deus, em sua misteriosa sabedoria, permite que o sofrimento se instale. Por quê? Porque ele conhece os abismos da alma humana, onde nós mesmos não ousamos descer. Tem muita gente que diz, por que que fulano que era tão bom, de repente virou um monstro, virou um satanista, virou não sei o quê, ele era tão católico, tão... São os abismos da alma humana, que Deus conhece, que nós não conhecemos. Nós vemos fatos de crueldade máxima e a gente fala, por que será? Porque Deus sabe que a causa daquela crueldade ou o causador daquela crueldade tem abismos fenomenais na alma dele, e ele é capaz de fazer aquelas coisas. Todos nós somos capazes de fazer barbaridades. Ele sabe que, por vezes, o sofrimento é o único bisturi que pode extirpar o orgulho. Então, o sujeito é muito orgulhoso, acontece um infortúnio com ele, ele perde todo o dinheiro. E ele que vivia uma vida de Fausto, etc., é, passando bem, grandes festas, grandes amigos, etc., perde tudo, inclusive os amigos. Deus usou o bisturi para tirar dele o orgulho que ia jogá-lo no inferno. Muitas vezes, para curar a superficialidade. Hoje eu estava conversando com os amigos como o mundo de hoje está superficial. Ninguém mais estuda, ninguém quer saber de mais nada. Eu vi, por exemplo, que quando faleceu o Papa, muitas pessoas eh, viram a coisa pelo lado da tristeza, né? Do luto, né? 24 horas depois, já estava correndo meme com brincadeiras na internet. Então, superficialidade.